A reunião durava 40 minutos, quando Henrique Vasconcelos parou de ouvir. Não foi gradual. Foi um clique interno, silencioso, o tipo de desconexão que ele conhecia bem demais. Do outro lado da mesa envidraçada, Rodrigo continuava falando sobre projeções para o terceiro trimestre, os números deslizando pelo slide como letras num idioma que Henrique simplesmente deixou de processar. Ele assentiu. Fez isso com a precisão de quem pratica o gesto há anos, a inclinação certa da cabeça, a expressão neutra de quem está presente sem de fato estar. Debaixo da mesa, o celular vibrou 2 vezes. Ele não precisou olhar para saber o que era. O aplicativo de monitoramento enviava notificações a cada hora, alimentado pelas 6 câmeras instaladas pela casa nos últimos 3 meses. Uma delas ficava na sala principal, outra no corredor. Tinha uma de frente para o quarto de Theo. Henrique desbloqueou a tela com o polegar, mantendo o celular abaixo da linha de visão dos outros. Abriu o feed ao vivo, clicou na câmera da sala e parou. Theo estava sentado no chão de madeira clara, de frente para a janela. Tinha 4 anos agora. Ombros estreitos, o cabelo escuro despenteado do jeito que ficava sempre depois do almoço. Ele usava o aparelho auditivo na orelha esquerda, o único que ainda captava algo, segundo o último audiologista. O direito havia sido abandonado semanas antes, depois que Theo o arrancou pela 10ª vez, sem que ninguém entendesse exatamente por quê. Do lado dele, Clara estava ajoelhada no chão. Se você chegou até aqui e algo nessa história tocou você, fica. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos capítulos. O que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga o silêncio. Henrique nunca havia visto ninguém se ajoelhar assim perto do filho. Não de propósito. Não com aquela disposição deliberada de quem escolhe ocupar o mesmo espaço. A moça, contratada há pouco mais de 3 semanas para auxiliar nas tarefas gerais da casa, estava gesticulando algo com as mãos. Os movimentos eram amplos, expressivos, quase teatrais. O rosto dela acompanhava cada gesto com uma intensidade que Henrique não conseguia nomear. Theo olhava para ela com os olhos arregalados. Então, e foi isso que fez Henrique soltar o ar devagar, como se tivesse esquecido que estava aprendendo. Theo riu. Não era o choro disfarçado que às vezes vinha à noite. Não era o silêncio pesado das manhãs em que o menino ficava parado no corredor, olhando para a porta do quarto que havia pertencido à mãe. Era um riso real, aberto, os ombros subindo, a boca abrindo, o corpo inteiro participando daquela coisa invisível que os dois estavam compartilhando no chão da sala. Henrique percebeu que estava com o polegar imóvel sobre a tela. «Henrique!» Ele levantou os olhos. Rodrigo havia parado. Os outros 3 ao redor da mesa também o olhavam. «Preciso encerrar mais cedo hoje», disse ele. A voz saiu firme, como sempre. «Remarquem para quinta». Não esperou a resposta. Fechou o notebook, pegou o paletó do encosto da cadeira e saiu antes que alguém pudesse perguntar qualquer coisa. No elevador, ele abriu o feed novamente. Clara e Theo ainda estavam lá. Ela havia colocado a mão espalmada no assoalho de madeira, e Theo fazia o mesmo, os dedos pequenos espalhados sobre os dele maiores, os dois sentindo alguma coisa que Henrique não conseguia ver, mas que claramente existia. O elevador desceu. Henrique ficou olhando para a tela até as portas se abrirem. Lá fora, o trânsito da tarde ainda estava quieto. Ele caminhou até o carro sem pressa, mas com alguma coisa se movendo dentro do peito, uma sensação antiga, incômoda, que ele havia aprendido a evitar com eficiência quase cirúrgica nos últimos 3 anos. Pareceu demais com esperança para que ele soubesse o que fazer com ela. Henrique chegou em casa às 4 da tarde, o que não acontecia desde antes do acidente. A casa era grande demais para 3 pessoas. Tinha sido grande demais para 2 também,
Mas Laura gostava de espaço. Dizia que precisava de ar para pensar. Ele havia comprado o imóvel por ela. E depois do acidente, não conseguiu vender, porque isso exigiria um tipo de movimento que ele ainda não tinha aprendido a fazer. Então ficou, e foi preenchendo os cômodos com profissionais. Primeiro veio a enfermeira, nos meses logo após o acidente, quando Theo ainda estava em acompanhamento médico intensivo. Depois, a fonoaudióloga, 3 vezes por semana. Depois, a psicopedagoga. Depois, a auxiliar de rotina, que saiu depois de 6 meses sem explicação. Depois, outra. Depois, Clara. Cada contratação havia sido feita com a mesma lógica silenciosa. Alguém precisa estar aqui quando eu não estou. E Henrique quase sempre não estava. Ele deixou o carro na garagem e ficou parado por um momento antes de entrar. Pelo vidro da porta lateral, conseguia ver o corredor interno iluminado. Não havia som, claro. Nunca havia som naquela casa. E essa ausência havia deixado de parecer estranha depois de algum tempo. Tinha virado paisagem, tinha virado normal. Ele abriu a porta. Clara estava de costas para ele, organizando o armário de materiais no corredor. Theo não estava visível, provavelmente no quarto na hora do descanso que a fonoaudióloga havia pedido que fosse respeitada depois do almoço. Boa tarde, disse Henrique. Ela se virou, levemente surpresa. Acenou com a cabeça, educada. Boa tarde, Sr. Vasconcelos. Não esperava o senhor tão cedo. Eu sei. Ele continuou andando em direção ao escritório. Parou no meio do corredor, sem saber exatamente por quê. Ficou olhando para a porta fechada do quarto de Theo, que tinha um adesivo de elefante colado na madeira. Algo que a fonoaudióloga havia sugerido para ajudar o menino a identificar o próprio espaço por referências visuais. Henrique havia aprovado o adesivo por e-mail, sem vê-lo pessoalmente antes de aparecer na porta. Esse detalhe bateu nele de um jeito diferente naquela tarde. Posso perguntar uma coisa? Disse ele sem se virar para Clara. Sim. O que você estava fazendo com ele hoje de manhã, na sala? Houve uma pausa pequena. Brincando, respondeu ela com simplicidade. Com as mãos. Sim. Alguns sinais básicos. Ele gosta muito de movimento, então eu misturo com vibração no chão também, quando a brincadeira pede. Henrique se virou então. Olhou para ela com a expressão de quem avalia contratos, cuidadosa, contida, sem revelar nada antes da hora. Você tem formação em Libras? Não formação formal. Aprendi com meu irmão. Ele é surdo desde os 3 anos. Você devia ter mencionado isso na entrevista. Clara sustentou o olhar dele sem recuar. Eu fui contratada para serviços gerais, Sr. Vasconcelos. Não achei que fosse relevante para o cargo. Ele não respondeu. Voltou-se para o corredor, olhou mais uma vez para o adesivo de elefante e depois entrou no escritório, fechando a porta com cuidado. Sentou à mesa. Não abriu o notebook. Ficou olhando para a parede por um longo tempo, com a sensação exata de alguém que chegou atrasado a um lugar onde deveria ter estado desde o começo. Naquela noite, depois que Clara foi embora e Theo dormiu, Henrique abriu o notebook no escritório e digitou 2 palavras no campo de busca. Libras. Iniciantes. Os resultados apareceram em segundos. Vídeos, cursos, apostilas, canais no YouTube. Ele clicou no primeiro link. Uma mulher jovem sorria para a câmera e começava a explicar o alfabeto manual com gestos lentos e didáticos. Henrique assistiu por 40 segundos. Então, fechou a aba. Ficou olhando para a tela preta refletida no vidro da janela. Do lado de fora, a rua estava quieta. Ele sabia, com a clareza incômoda de quem finalmente para de se distrair, que não era a primeira vez que chegava até aquela busca. Tinha feito o mesmo movimento pelo menos umas 4 vezes nos últimos 2 anos. Digitava, abria um vídeo, fechava, sempre com uma justificativa diferente. Muito ocupado. Theo ainda era pequeno. A fonoaudióloga estava cuidando disso.
Havia tempo. Mas a verdade, e ela estava ali, parada na frente dele como um móvel que ele aprendera a desviar sem olhar, era mais simples e mais pesada do que qualquer justificativa. Aprender Libras era admitir que aquilo era permanente. Enquanto ele não aprendia, havia uma espécie de suspensão, uma brecha vaga, onde talvez as coisas voltassem a ser como eram antes. Onde Theo voltaria a ouvir música, a ser chamado pelo nome em voz alta e virar a cabeça, a crescer num mundo que Henrique sabia navegar. Aprender seria fechar essa brecha. Seria dizer com as próprias mãos, isto é real, este é o meu filho, este é o mundo dele. E Henrique ainda não sabia se conseguia fazer isso sem desmoronar. Ele fechou o notebook, apagou a luz, foi até a porta do quarto de Theo e ficou parado do lado de fora por um momento, a mão aberta sobre a madeira, sem bater e sem entrar. Do outro lado, silêncio. Como sempre. Ele voltou para o próprio quarto, se deitou com a roupa do dia ainda no corpo e ficou olhando para o teto até o cansaço vencer. Clara chegava às 8 da manhã e saía às 6 da tarde. Em 3 semanas de trabalho, havia aprendido a geometria invisível daquela casa. Sabia que o Sr. Vasconcelos tomava café sem sentar, de pé na bancada da cozinha, com os olhos no celular. Sabia que Theo acordava antes do pai e ficava parado na soleira do próprio quarto esperando. Não exatamente esperando por alguém, mas esperando do jeito de quem ainda não desistiu completamente da possibilidade. Sabia também que os dois raramente ocupavam o mesmo cômodo ao mesmo tempo por mais de alguns minutos. Não era frieza da parte de Henrique. Clara tinha visto frieza de verdade, sabia reconhecer. O que havia ali era outra coisa. Um homem que olhava para o filho e via algo que doía demais para encarar de frente. Então, desviava. Sistematicamente, educadamente, com a disciplina de quem transformou a fuga em rotina. Theo, por sua vez, havia parado de procurar o pai com os olhos. Esse era o detalhe que mais pesava em Clara. A criança não demonstrava mágoa. Tinha 4 anos, não nomeava as coisas dessa forma, mas havia uma certa economia no jeito como ele se movia pela casa. Como se já tivesse calculado, com a precisão silenciosa de quem depende da leitura do ambiente para se orientar, onde era bem-vindo e onde não era. Na sala com Clara, ele se expandia. Naquela tarde de quinta-feira, enquanto Henrique estava no escritório, Theo arrastou um livro de figuras até ela e o abriu no chão. Era um livro de animais. Ele apontou para um leão e a olhou, esperando. Clara fez o sinal. As 2 mãos em garra, movendo-se para baixo, com a expressão correspondente, séria, imponente. Theo repetiu. As mãos pequenas imitaram as dela com uma concentração que ela reconheceu imediatamente. Era o mesmo rosto que seu irmão Daniel fazia quando criança, aprendendo algo novo. Testa franzida, língua levemente pressionada entre os dentes. Ela sorriu. Ele sorriu de volta. Foram pelo livro inteiro assim, página por página, animal por animal. Quando chegaram na última página, uma baleia azul enorme ocupando o papel todo, Theo ficou olhando para ela com uma expressão que Clara levou 1 segundo para identificar. Era orgulho. O orgulho simples e inteiro de quem aprendeu alguma coisa e quer que alguém veja. Clara bateu palmas devagar de frente para ele, para que sentisse a vibração leve no ar. Depois apontou para ele e ergueu o polegar. Theo ergueu o dele de volta. Nenhum dos dois percebeu que a porta do escritório estava entreaberta. Henrique esperou Clara terminar de guardar o livro antes de abrir a porta completamente. "Posso falar com você?" Ela se levantou, ajeitou o avental. Claro. Theo tinha ido para o quarto descansar. A sala estava quieta, a luz da tarde entrando pela janela em ângulo baixo. Henrique ficou de pé perto da estante, os braços cruzados. Não com arrogância, mas com o jeito de quem precisa de alguma estrutura para continuar em pé.
Você faz isso todo dia? Perguntou ele. Os sinais. Quando ele traz alguma coisa para mostrar, sim. Eu não pedi isso a você. Clara o olhou com calma. O senhor também não proibiu. Henrique descruzou os braços. Cruzou de novo. Não é uma questão de proibição. É que há uma fonoaudióloga envolvida. Há um plano terapêutico. Há profissionais que acompanham o desenvolvimento dele há mais tempo do que você está aqui. Eu sei disso. Então você entende que não cabe a uma auxiliar de serviços gerais tomar decisões sobre como se comunicar com ele. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros silêncios daquela casa. Era um silêncio com peso. Clara respondeu com uma voz que não tinha rispidez, mas também não recuava. Com todo o respeito, Sr. Vasconcelos, o que eu fiz foi sentar no chão e responder quando ele me chamou. Não tomei nenhuma decisão, só não fingi que ele não estava falando comigo. Henrique abriu a boca, fechou. Theo se comunica, continuou ela. Ele gesticula, ele aponta, ele usa o corpo inteiro, só que a maior parte do tempo ninguém responde na língua dele. As terapias são importantes. Eu não estou dizendo que não são. Mas terapia 3 vezes por semana não substitui alguém que olha para ele no meio de uma tarde qualquer e diz: eu estou aqui. Eu entendo você. Henrique virou o rosto para a janela. Você tem um filho? Perguntou ele baixo. Não. Então não sabe o que é olhar para uma criança e ver tudo que você não consegue dar a ela. Não, concordou Clara. Mas eu cresci sendo o único na escola que conseguia falar com meu irmão. Eu sei o que é uma criança que aprende a esperar em silêncio porque ninguém ao redor entende como ela funciona. Ela fez uma pausa. E sei o que acontece quando de repente alguém aparece e entende. Henrique ficou quieto por um tempo longo. Quando finalmente se virou, o rosto havia mudado levemente, não suavizado exatamente, mas com alguma camada a menos. Por que você não mencionou o seu irmão antes? Porque o senhor nunca perguntou sobre mim, respondeu ela, sem acusação. Apenas verificou minhas referências e aprovou a contratação. Ele não respondeu. Clara pegou o pano de prato que estava sobre o braço do sofá e foi em direção à cozinha. Parou na entrada. Ele tem 4 anos e está aprendendo que o mundo não fala com ele. Ainda dá tempo de mudar isso. Ela olhou para ele uma última vez. Mas só o Senhor pode decidir se quer fazer parte dessa mudança. Ela entrou na cozinha. Henrique ficou onde estava, olhando para o chão de madeira clara, onde Theo e Clara haviam sentado naquela manhã. O chão parecia diferente agora, mais real de alguma forma, como se ele estivesse vendo aquele cômodo pela primeira vez. 3 dias depois, Henrique cancelou 2 reuniões da manhã sem dar explicação. Foi até o quarto de Laura. Ele mantinha a porta fechada há 2 anos. Não trancada, nunca havia trancado, mas fechada com o tipo de firmeza que dispensa a chave. Todo mundo na casa entendia que aquele cômodo não era para ser aberto. Ele entrou, deixou a porta encostada e ficou parado no centro do quarto. Cheirava a fechado e levemente a madeira. As coisas estavam exatamente onde ela havia deixado. Ele nunca havia pedido para ninguém mover nada. Os perfumes na penteadeira, o livro virado para baixo no criado mudo, os óculos de leitura dobrados em cima do livro, como se ela tivesse saído para buscar um copo d'água e fosse voltar. Henrique foi até a cômoda e abriu a 3ª gaveta. Embaixo de 2 suéteres dobrados estava o caderno. Laura havia começado a aprender Libras durante a gravidez. Tinha descoberto por acaso, num grupo online de mães, que havia uma probabilidade pequena, mas existente, de o bebê nascer com deficiência auditiva. Nenhum indicador real, apenas uma estatística que ela havia lido e decidido levar a sério do jeito que levava tudo. Comprou um livro, baixou um aplicativo, encheu meio caderno de anotações com os sinais que ia aprendendo. Henrique havia achado graça na época. Você está se preparando para tudo, tinha dito. Alguém precisa, ela respondera sorrindo. Ele abriu o caderno.
A letra de Laura era grande e inclinada para a direita, com pequenos desenhos das posições das mãos ao lado de cada sinal. Ela havia organizado por categorias: família, animais, cores, sentimentos. Cada página tinha uma nota de rodapé com observações pessoais. Eu vivo errando. Daniel do grupo disse que esse movimento precisa ser mais firme. Daniel. Ela havia mencionado um colega do grupo online com um irmão surdo que a ajudava a praticar. Henrique ficou olhando para a página de sentimentos por um tempo longo. No centro da página, rodeado de pequenas anotações, havia um sinal desenhado com mais cuidado do que os outros. Abaixo, em letras maiores que o habitual, ela havia escrito: amor. As mãos cruzadas sobre o peito, como abraçar por dentro. Ele fechou o caderno devagar. Ficou sentado na beira da cama por um tempo, o caderno no colo, os polegares passando pela capa sem pretensão nenhuma. Lá fora, ouviu passos leves no corredor. Os passos de Theo, que ele havia aprendido a reconhecer pelo peso diferente de cada pisada. Uma das poucas formas de presença do filho que chegava até ele sem exigir nada de volta. Os passos pararam em frente à porta. Henrique olhou para a fresta, viu a sombra dos pés pequenos parada ali, imóvel por alguns segundos, esperando talvez, ou apenas existindo perto. Depois a sombra se moveu e foi embora. Henrique olhou de volta para o caderno. Abriu na primeira página. Henrique ligou para a fonoaudióloga naquela mesma tarde, não para reclamar de Clara, para perguntar se havia cursos de Libras que ela recomendava para pais. Houve uma pausa curta do outro lado da linha, do tipo que carrega surpresa sendo rapidamente controlada. Tenho um contato excelente, disse ela. Mando por mensagem ainda hoje. Ele agradeceu e desligou antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Na semana seguinte, começou as aulas. Online, 2 vezes por semana, com um instrutor chamado Fábio, que era surdo e conduzia tudo em Libras, com legendas automáticas na tela. A primeira sessão durou 50 minutos. Henrique errou o alfabeto inteiro 2 vezes, confundiu os sinais de nome e não por 20 minutos seguidos, e terminou a aula com a mão levemente dolorida de tanto tentar. Ficou olhando para as próprias mãos depois que a tela fechou. Eram mãos que assinavam contratos, que apertavam apertos firmes em reuniões, que seguravam celular e caneta e copo de café. Mãos que não sabiam dizer nada para o próprio filho. Ele abriu o caderno de Laura na página de animais e treinou por mais 20 minutos sozinho, em silêncio, na frente do espelho do banheiro. Errou quase tudo. Continuou mesmo assim. Foi numa sexta-feira sem motivo especial. Theo estava na sala com o livro de animais aberto no colo, passando as páginas sozinho. Henrique chegou do escritório mais cedo, ficou parado na entrada da sala por um momento e então fez algo que não havia feito em meses. Atravessou o cômodo e sentou no chão ao lado do filho. Não disse nada. Não havia nada que pudesse dizer ainda com as mãos. Seu vocabulário em Libras ainda cabia numa página, mas ficou ali, com as pernas cruzadas no assoalho de madeira, e olhou para o livro junto com Theo. O menino travou por um segundo, como um animal pequeno que detecta uma presença nova. Depois voltou a passar as páginas devagar, como se estivesse testando se aquilo era real. Quando chegou na página do leão, parou. Olhou para o pai. Henrique respirou fundo. Levantou as 2 mãos, fez o sinal, as garras descendo, a expressão séria que havia praticado no espelho. Saiu torto, a posição dos dedos estava errada, mas Theo reconheceu. Os olhos do menino arregalaram. Ele olhou para as mãos do pai, depois para o rosto dele, depois para as mãos de novo, como se estivesse verificando se havia entendido certo. Então fez o sinal de volta perfeito e esperou. Henrique sentiu alguma coisa se mover no peito. Não quebrar, não desabar, mas mover-se, como uma porta que cede 1 centímetro depois de anos travada. Virou a página. Apontou para a girafa. Theo sorriu.
e começou a mostrar. Ficaram assim por 40 minutos, os dois no chão, passando páginas, trocando sinais imperfeitos e corretos, sem pressa e sem pauta. Clara apareceu na entrada da sala em algum momento, viu os dois e foi embora sem fazer barulho. Quando Theo bocejou e encostou levemente o ombro no braço do pai, um gesto pequeno, quase involuntário, Henrique não se moveu. Ficou quieto, sustentando aquele peso mínimo como se fosse o mais importante que já havia carregado. O psicólogo se chamava Ricardo. Tinha uns 50 anos, uma sala pequena com 2 poltronas e uma janela que dava para uma árvore. Henrique havia marcado a consulta 3 dias depois da tarde no chão, movido por um impulso que não sabia nomear direito. Na primeira sessão, ficou 40 minutos falando sobre trabalho. Ricardo ouviu tudo sem interromper. No final, perguntou com simplicidade: "E o seu filho?" Henrique parou. "Ele está bem, tem acompanhamento." Não perguntei sobre o acompanhamento. O silêncio durou mais do que Henrique esperava. "Eu tenho medo", disse ele por fim. A voz saiu mais baixa do que pretendia. "De chegar perto demais e estragar. De tentar e ele perceber que estou tentando tarde demais. De que o que eu fiz nesses 3 anos não tem conserto." "O que você fez nesses 3 anos?" Fiquei longe. Ricardo não respondeu imediatamente. Deixou a frase ocupar o espaço. "E agora?" perguntou depois. "Agora estou tentando sentar no chão." O psicólogo inclinou levemente a cabeça. "Como está sendo isso?" Henrique olhou para a janela, para a árvore lá fora, os galhos parados no ar da tarde. "Difícil", disse. "E a única coisa que eu quero continuar fazendo." Ricardo fez uma anotação breve no caderno. Não disse que estava tudo bem. Não disse que Henrique havia chegado a tempo. Não ofereceu nenhum alívio fácil. E Henrique, estranhamente, ficou grato por isso. Foi Henrique quem bateu na porta da cozinha naquela manhã. Clara estava separando frutas para o lanche de Theo. Virou-se e o viu parado na entrada com uma expressão que ela ainda não havia catalogado nele. Não era a seriedade das reuniões, nem o afastamento dos primeiros dias. Era algo mais aberto, mais custoso. "Eu queria pedir desculpas", disse ele. Ela abaixou a faca. "Pelo que foi dito na semana passada. Eu vim na defensiva e disse coisas que não eram justas com você." Clara o observou por um momento. "O senhor não disse nada injusto." Disse o que achava. Achava errado. Ela não respondeu imediatamente. Pegou um pano e enxugou as mãos devagar. "Como estão as aulas?" perguntou. Ele piscou, levemente desarmado pela mudança de assunto. "Difíceis. Eu confundo tudo. O instrutor é paciente, mas eu sinto que estou atrasado uns 4 anos." "Está", disse ela simplesmente. Depois, antes que ele pudesse reagir, acrescentou: "Mas 4 anos é recuperável. Não todo de uma vez, mas aos poucos, sim." Henrique apoiou o ombro na parede da entrada. "Você acha que ele vai perceber a diferença?" "Theo, ele já percebeu." "Como você sabe?" Clara pensou por um segundo em como explicar. "Quando meu irmão Daniel tinha uns 6 anos, meu pai aprendeu o sinal de bom dia. Só esse. Todo dia de manhã, quando Daniel descia para o café, meu pai fazia o sinal." Ela fez uma pausa. "Daniel guardou esse gesto por anos. Falou dele quando adulto, na festa de aniversário de 70 anos do meu pai. Um sinal só. Mas era o pai dizendo: 'Eu fiz um esforço por você.'" Henrique ficou quieto. "Crianças não pedem perfeição", continuou Clara. "Pedem presença." Ele assentiu devagar, como quem anota algo que precisará consultar mais tarde. Depois se endireitou e disse: "Eu queria te oferecer um contrato novo, de babá em tempo integral, com ajuste de salário e horários acordados entre a gente." Clara o olhou com cuidado. "Por quê?" "Porque o Theo precisa de alguém que fala com ele." Ele fez uma pausa breve. "E porque eu ainda estou aprendendo. Seria bom não estar aprendendo completamente sozinho." Clara olhou para as frutas na tábua.
depois para ele. Eu aceito, disse, com uma condição. Qual? Quando o senhor aprender um sinal novo, pratica com ele no mesmo dia. Não espera estar perfeito. Henrique considerou. Combinado. Ela voltou para as frutas. Ele ficou na entrada por mais um segundo, como se houvesse mais alguma coisa a dizer, mas não disse. Às vezes, o suficiente é suficiente. Os meses seguintes não foram transformação, foram acumulação. Henrique continuou as aulas com Fábio 2 vezes por semana. Continuou errando. Continuou praticando no espelho. Continuou abrindo o caderno de Laura nas noites em que precisava de alguma ancoragem. Reduziu o horário no escritório às sextas-feiras e passou a estar em casa no final da tarde com uma regularidade que Theo levou algumas semanas para acreditar que era real. O menino testou. Do jeito que crianças testam, não com palavras, mas com pequenas armadilhas de presença. Ficava parado na porta do escritório, esperando ver se o pai levantava os olhos da tela. Aparecia na sala com o livro de animais debaixo do braço, sem pedir nada, só para ver o que acontecia. O que acontecia agora era que Henrique parava o que estava fazendo. Não sempre, não perfeitamente, mas com uma frequência que foi crescendo até virar costume. Numa tarde de agosto, Theo entrou na cozinha enquanto Henrique tentava fazer um sinal novo. Cachorro que envolvia um estalo de dedos que ele ainda não dominava, e ficou olhando com uma expressão séria. Depois se aproximou, pegou a mão do pai com os 2 polegares e ajeitou a posição dos dedos com uma paciência que parecia ter origem em algum lugar muito antigo para 4 anos. Henrique deixou, tentou de novo, saiu melhor. Theo aprovou com um único aceno de cabeça muito sério e foi embora para a sala. Clara, que havia visto a cena da entrada, esperou o menino sair e então disse, baixo, ele acabou de te dar uma aula. Eu sei, disse Henrique. Havia algo no rosto dele que ela não sabia nomear exatamente. Não era a alegria pura, era mais complexo do que isso. O tipo de sentimento que vem quando você percebe que perdeu tempo, mas que o tempo que resta ainda vale alguma coisa. As câmeras continuaram na parede por mais algumas semanas. Um dia, Henrique as olhou durante o café da manhã e percebeu que havia dias inteiros em que não abria o aplicativo. Numa manhã de sábado, ele desinstalou o aplicativo do celular. Não jogou fora as câmeras ainda. Isso viria mais tarde, mas desinstalar o aplicativo era o suficiente por aquele dia. Ricardo, na sessão seguinte, perguntou o que havia motivado a decisão. Henrique pensou por um momento. Não preciso mais ver de longe, disse. Agora eu estou lá. Henrique não havia feito festa no aniversário de 4 anos de Theo. Havia mandado a auxiliar anterior comprar um bolo, colocado velas, tirado uma foto. Theo havia soprado sem entender muito bem o ritual. Henrique havia mandado a foto para a avó paterna por mensagem e voltado para uma chamada de trabalho. Dessa vez foi diferente. Ele perguntou a Clara o que Theo gostaria. Ela disse que ele estava obcecado com dinossauros há 3 semanas. Substituíra os animais do livro por um novo fascínio que ela havia descoberto quando o menino passara 20 minutos apontando repetidamente para uma ilustração de tiranossauro numa revista velha. Henrique passou uma tarde inteira pesquisando sinais de dinossauros. Descobriu que muitos não tinham sinal consolidado em Libras e que a comunidade surda frequentemente criava sinais próprios para conceitos novos. Isso o fez parar por um momento. A ideia de que a língua era viva, que crescia junto com quem a usava. No dia do aniversário, a sala tinha bandeirolas verdes e miniaturas de dinossauros enfileiradas na mesa. Clara tinha ensinado Theo o sinal combinado para feliz aniversário nos dias anteriores, sem dizer para quê. Quando Henrique entrou na sala de manhã e fez o sinal, Theo ficou parado por 2 segundos inteiros. Depois riu. O mesmo riso aberto da câmera, o riso que Henrique havia visto de longe meses atrás e que agora estava a menos de 1 metro do seu rosto. Ele se abaixou,
ficou no nível do filho e fez o sinal de novo, mais devagar. Theo fez de volta. Depois, jogou os braços em volta do pescoço do pai com a força total de uma criança de 5 anos que não faz as coisas pela metade. Henrique fechou os olhos. Abraçou de volta com os 2 braços, firme, sem apressar o fim. Clara foi para a cozinha buscar o bolo. Deu a eles o tempo que precisavam. Numa noite de outubro, Henrique abriu o quarto de Laura pela 2ª vez. Não com o peso da primeira visita. Entrou com a luz acesa, foi direto à cômoda e pegou o caderno. Sentou na beira da cama e o abriu no meio, onde havia uma página que ele havia marcado semanas atrás com um pedaço de papel. Era a página de sentimentos. Ele ficou olhando para o sinal que Laura havia desenhado com mais cuidado do que os outros. As mãos cruzadas sobre o peito, como abraçar por dentro. Levantou as próprias mãos e fez o gesto devagar, sozinho no quarto dela. Ficou assim por um momento, os braços cruzados sobre o peito, os olhos na letra grande e inclinada da mulher que havia começado esse caminho antes dele, que havia aprendido os sinais sem saber exatamente para quem, que havia deixado o caderno numa gaveta como se soubesse que alguém precisaria dele mais tarde. Ele não chorou. Não foi isso que aconteceu. Foi algo mais quieto, uma espécie de reconhecimento. Como dizer, eu sei que você esteve aqui para alguém que não está mais. Fechou o caderno e o colocou na mesinha de cabeceira, do lado de fora da gaveta, à vista. Depois foi até o banheiro, ficou de frente para o espelho e passou 20 minutos praticando os sinais da próxima aula com Fábio. Errou. Corrigiu. Errou de novo. Riu sozinho de um erro particularmente absurdo envolvendo o sinal de borboleta. Era a primeira vez que ria sozinho num banheiro em 3 anos. Na manhã seguinte contou para Ricardo. O psicólogo ouviu, fez uma pausa e disse: "O que você acha que mudou?" Henrique pensou. "Eu parei de tentar trazer o Theo de volta para o que ele era antes." Fez uma pausa. "E parei de tentar trazer a Laura de volta também. Acho que estava fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo sem perceber. E agora? Agora eu só quero estar onde as coisas são." Ricardo anotou algo. Depois olhou para ele com a expressão direta de sempre. "Isso é muito trabalho para alguns meses." "Tenho a impressão de que vai ser trabalho para a vida inteira", disse Henrique. "Provavelmente", concordou Ricardo. "Mas agora você sabe disso." E continua de qualquer forma. Henrique saiu da sessão com o mesmo céu cinza de sempre lá fora, o mesmo trânsito, a mesma cidade, e foi para casa. A casa não ficou diferente da noite para o dia. As paredes continuaram as mesmas, o corredor continuou comprido, o quarto de Laura continuou com os perfumes na penteadeira. Algumas coisas não mudam de forma, mudam de sentido. E essa diferença, Henrique descobriu, é invisível para quem olha de fora e absolutamente real para quem vive dentro. O que mudou foi o barulho, não barulho sonoro. A casa continuava sendo um lugar de silêncio para quem chegasse sem saber. Mas havia um novo tipo de movimento nela. Mãos que conversavam no ar da sala. Expressões exageradas e deliberadas que Theo havia aprendido a ler com uma precisão que às vezes deixava os adultos para trás. O riso aberto que Henrique havia visto pela primeira vez numa tela pequena, durante uma reunião que havia abandonado sem explicar, agora ocupava os cômodos com a naturalidade das coisas que sempre deveriam ter estado ali. Theo tinha 5 anos e alguns meses. Frequentava uma escola com suporte para surdos 3 manhãs por semana, onde havia outras crianças que se comunicavam como ele. Voltava diferente dessas manhãs, mais expandido, como alguém que descobriu que seu idioma existe fora de casa também. Clara estava lá quando ele voltava. Estava lá nas tardes, nas brincadeiras, nos momentos em que Henrique ainda não sabia exatamente o que fazer e precisava de alguém que soubesse. Ela havia se tornado parte do ritmo daquela casa, sem cerimônia.
não como substituta de ninguém, mas como presença própria, com nome e lugar definidos. Henrique ainda errava sinais. Fábio havia dito na última aula que ele havia chegado num nível intermediário, o que havia gerado uma satisfação desproporcional ao que o título objetivamente significava. Ele havia ligado para a fonoaudióloga para contar. Ela havia rido. Numa tarde de novembro, os três estavam na sala. Theo havia trazido um livro novo, não de animais, não de dinossauros, mas de planetas. Estava claramente no início de uma nova fase. Ele abriu no meio, apontou para Saturno e olhou para o pai com a expressão de quem lança um desafio. Henrique olhou para Clara. Ela ergueu as sobrancelhas. É com você. Ele virou de volta para Theo, pensou por um segundo e então inventou um sinal. As mãos formando um círculo e depois abrindo para os lados, como anéis se expandindo. Não era o sinal correto. Provavelmente não havia um sinal consolidado para Saturno de qualquer forma, mas era comunicação. Era uma proposta. Theo olhou para o gesto, considerou com seriedade e então fez o mesmo movimento de volta, acrescentando uma pequena modificação nos dedos que Henrique não entendeu, mas aceitou. Eles haviam acabado de criar um sinal juntos. Clara assistiu tudo em silêncio, sentada no sofá com os pés dobrados embaixo do corpo, e não disse nada porque não havia nada que precisasse ser dito. Henrique ficou no chão com o filho até a luz da tarde virar laranja e Theo começar a bocejar com o livro no colo. Então o pegou no colo, levou até o quarto, ajeitou o cobertor, ficou parado na beira da cama por um momento. Theo olhou para ele debaixo do cobertor, com os olhos pesados. Henrique cruzou os braços sobre o peito. O sinal que Laura havia desenhado com mais cuidado do que os outros. As mãos sobre o coração. Como abraçar por dentro. Theo fez de volta, os braços pequenos cruzados sobre o peito, os olhos já se fechando. Henrique apagou a luz e ficou parado na soleira por um segundo, olhando para o quarto escuro. Depois foi para a sala, onde Clara estava guardando o livro de planetas, e ficou na entrada com a expressão de alguém que tem algo a dizer, mas não sabe bem como começar. Obrigado, disse por fim. Ela olhou para ele. Por quê? Por ter sentado no chão. Clara colocou o livro na estante. Virou-se com um meio sorriso simples, o tipo que não precisa de contexto. Você também sentou, disse ela, e foi o suficiente. Se essa história tocou algo em você, se você reconheceu alguém nela, ou a si mesmo, então ela cumpriu o que veio fazer. Inscreva-se no canal para não perder as próximas. Curta o vídeo se chegou até aqui. E conta nos comentários de onde você está assistindo. A gente quer saber, porque amar não é devolver o que foi perdido, é abraçar o que ficou e escolher permanecer.